Oi, gente, bom dia, tudo bem? Nós novamente na nossa aulinha online e hoje nós vamos ver o gênero textual carta. E o gênero textual carta tem algumas características, assim como os outros gêneros textuais que nós já vimos até aqui. Então, a definição de carta que diz que é um meio de comunicação escrita à distância, que permite a troca de informação entre as pessoas. Então, a carta, ela é um meio de comunicação onde a pessoa está, por exemplo, lá no Crato, que é um interior do estado do Ceará, e a outra pessoa está na capital, em Fortaleza, que pode ser usado para comunicação. Hoje, pouco se usam as cartas, mas ainda é um meio de comunicação utilizado. E aí nós vamos ler uma carta que foi escrita, tá aqui o autor da carta, no caso quem escreveu a carta, que é o remetente, é o José Silva, e aqui, bem aqui, é a pessoa que vai receber a carta, que é a destinatária. Então, quem recebe a carta é o destinatário, como está aqui, ó, e quem envia a carta é o remetente, ok? Vamos ler a carta. Brasília, 10 de julho de 2010. A diretora da escola Nossa Senhora Aparecida. Assunto: pedido de transferência de aluno. Venho cordialmente solicitar a Vossa Senhoria que meu filho, João Silva, inicie o próximo período letivo nessa escola, uma vez que eu e a minha família nos mudamos para esta cidade há pouco mais de uma semana. Para isso, comprometo-me a apresentar toda e qualquer documentação relativa aos antecedentes educacionais de meu filho, como seu histórico escolar. Além disso, atesto que meu filho se disponibiliza a realizar avaliações para comprovar que pode ingressar no 6º ano do ensino fundamental. Coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais, declarando que as informações aqui apresentadas são verdadeiras e aptas à comprovação, caso necessário. Atenciosamente, José Silva. Então, a gente lê uma carta muito formal. Tia, o que é uma carta formal? Mais na frente a gente vai ver que usam palavras mais rebuscadas, palavras mais difíceis, palavras que a gente não usa no dia a dia, certo? E na segunda questão, a gente vai responder quem é o remetente da carta. O remetente é aquela pessoa que escreveu a carta. E a gente sabe quem escreveu a carta foi o José Silva, que é o responsável do João. Provavelmente é o pai dele, porque aqui já está dizendo, é meu filho. Então, a gente sabe que o José Silva é o pai do João. E, porque bem aqui está o meu filho, né? Na segunda questão, quem é o destinatário da carta? Para quem o José Silva escreveu a carta? O José Silva escreveu a carta à diretora da escola Nossa Senhora Aparecida, certo? E aí vamos para a página 60. Para que o autor escreveu a carta? Para pedir a transferência do seu filho para a escola ou para pedir um emprego para o seu filho? Essa muito fácil, né? Qual é a justificativa que o autor da carta dá para o seu pedido? Solicita que seu filho inicie o próximo período letivo na escola Nossa Senhora Aparecida, compromete-se a apresentar toda e qualquer documentação relativa aos antecedentes educacionais de seu filho, ou informa que ele e a família se mudaram há pouco tempo para a mesma cidade da escola. Presta atenção que está perguntando qual é a justificativa que o autor da carta faz. Não está perguntando qual é o motivo da carta, o que é que ele justifica, certo? Agora, leia esta outra carta. Lorelai, eu vou ler aqui no livro porque a minha visão é um pouco ruim para ler aí. Lorelai, era tão bom quando eu morava lá na roça. A casa tinha um quintal com milhões de coisas. Tinha até galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu conversava com tanta gente que você nem imagina, Laura. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo. Tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda que ninguém achava. Meu pai e a minha mãe viviam rindo, andava de mão dada. Era uma coisa muito legal da gente ver. Agora tá tudo diferente. Eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa e depois toca o mundo a ficar emburrado.
Outro dia eu perguntei, o que é que está acontecendo que toda hora tem briga? Sabe o que eles falaram? Que não era assunto de criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não dar mais bola para a briga e para a cara amarrada. Será que você não acha um jeito para mim? Um beijo da Raquel. Então, quem escreveu a carta foi a Raquel. E quem recebeu a carta foi a Lorelai, certo? E aqui, na página seguinte, tem a definição também da carta, que tem diferentes objetivos. Tem o objetivo de informar, compartilhar sentimentos, argumentar, tem vários objetivos. Qual é a finalidade desta carta escrita por Raquel? Aí você vai ver, será que o objetivo dessa carta escrita por Raquel é informar alguma coisa? É compartilhar os sentimentos dela? É argumentar o que é certo, o que é errado? O que é que vocês acham? Qual é o objetivo que essa carta que a Raquel recebeu? Aqui vocês podem ver que tem alguns objetivos: informar, compartilhar sentimentos, argumentar, solicitar. Qual desses vocês acham que é essa carta da Raquel, essa carta que a gente leu por último? Como a Raquel se sentiu com a mudança de vida? Ela se sentiu triste, orgulhosa, confiante, insatisfeita, magoada e contente. Tem pelo menos 3 alternativas que vocês podem marcar aqui no sentimento dela. E aqui a gente vai ver um pouquinho da linguagem formal, que ela é mais usada quando se fala com uma autoridade, ou se escreve documentos oficiais e carta para pessoas com quem se tem pouca intimidade. Por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Excelentíssimo Senhor Presidente. Então, a linguagem ela é mais formal, né? Em cartas escritas para autoridades, em cartas de documentos, né? A linguagem formal ela é um pouco mais difícil, como a tia falou. E nona questão, leia as cartas de José Silva e de Raquel. Qual das duas cartas apresenta uma linguagem formal? Vocês acham que a carta da Raquel é formal? Vocês acham que a carta do José é formal? Eu acho que a carta do José é muito formal, né? B, por que o autor da carta usou essa linguagem? O que você acha que ele usou? Ele estava falando com um amigo? Ele estava falando com uma pessoa importante da escola? Ele estava falando com uma pessoa da rua? Por que ele usou essa linguagem? C, qual é a linguagem da outra carta? Uma é formal, que é toda cheia de palavras difíceis. E a outra? Por que Raquel usou essa linguagem? Então, existem 2 linguagens. A linguagem formal, que se usa para autoridades, documentos, e a linguagem informal, que é uma linguagem mais do cotidiano. Qual das duas ela usou? E aqui está explicando que a linguagem informal é usada em cartas e bilhetes dirigidos a amigos, a familiares, na escrita de um diário pessoal, entre outras coisas. 10º, releia esse trecho da carta de José Silva. Venho cordialmente solicitar a Vossa Senhoria que o meu filho, João Silva, inicie o próximo período letivo nessa escola. A substituição da forma de tratamento Vossa Senhoria por você deixaria o trecho menos informal? O que é que você acha? Sim, venho cordialmente solicitar você. Ficaria mais informal? Se você acha que sim, coloca sim, tá bom? 11. A carta de José Silva termina. Atenciosamente, José Silva é a assinatura do responsável. Essa maneira de se despedir é formal ou informal? Coloque aí. Na carta de Raquel, ela poderia se despedir de Lorelai da mesma maneira? Justifique. Será que a linguagem que ele estava usando lá poderia ser a mesma linguagem de fechamento, da despedida? E aí você coloca a sua resposta. E aqui no final tem o grau de formalidade de uma carta, depende da pessoa a quem ela se dirige, o destinatário, quem vai receber a carta, e é importante saber a situação adequada em que se deve usar a linguagem formal e a linguagem informal. Nós sabemos e aprendemos que a linguagem formal é usada para quando se fala com autoridades, redigir documentos, fazer algo que exige realmente algo mais formal, que é exatamente e principalmente profissionalmente, né? E informal é a coisa mais cotidiana, com familiar, amigo, né? Um diário pessoal, como vocês viram. Tá bom, gente? Então, faça aquilo que a tia falou, pediu, tire a foto de uma página e depois encaminhe e a gente vai corrigir
amanhã, na quinta-feira, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês.